sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity, resumo do episódio 210 e prévia do episódio 211. Yaman velava o sono da Seher enquanto falava sobre o ódio dela e que não havia deixado outra alternativa, mas que ele não desistiria deles, e disse que teria que esperar pacientemente por dias melhores entre eles, enquanto Fikret, preocupado, ficava na espreita do lado de fora. A bela adormecida acordou e seu príncipe a olhava docemente, porém nada de beijo, e sim muitos berros e insultos por parte dela, que pedia para ele não tocá-la, e Yaman preocupado e ela dizendo que nunca mais ficaria bem, que ele havia tirado o bem mais precioso da vida dela e ainda perguntou como ele tinha coragem de perguntar se ela estava bem, sendo que havia tirado a irmã dela. Ela dizia que não importava quando seria, mas que eles iriam livrar-se dele. E depois confessou que tudo o que ela havia dito na noite anterior era mentira, que era para distraí-lo e que não era para ele pensar em outra coisa, e para deixar pior, disse que odiou a si mesma por ter dito tudo aquilo. Eita! Disse que ele ter ido lá foi em vão e que ela havia enterrado o passado com a irmã dela e que a única coisa que ele lembrava para ela era o ódio e que mesmo que o mundo inteiro fosse destruído, ela não voltaria a ficar com ele. Yaman respondeu que sabia que tudo o que eles passaram foi duro e que seria difícil ela perdoá-lo, mas que apesar de tudo aquilo tinha uma parte dele dentro dela que ela não conseguia se livrar e que por tudo aquilo ele iria esperar e não desistir. E Seher continuou dizendo que não tinha mais nada a não ser ódio pelo assassino da irmã dela. Ela esbravejava dizendo que a cada dia sentia mais ódio dele, que ele fosse embora e saísse da vida deles, dizendo que ele era um inimigo para ela. Fikret apareceu e deu uma paulada no Yaman, e Seher ficou chateada com a atitude dele, mas o homem disse que achava que ela estava com problemas e foi ajudá-la após ouvir a conversa do lado de fora. E Seher explicou que Yaman havia trocado o café após ter percebido que ela o enganava. Logo depois ele pediu que Seher fosse embora com o funcionário dele, que ele iria resolver tudo. E sussurrando, Seher dizia que ele não os encontraria mais. Só que não. Doigu foi a primeira a chegar na delegacia e obviamente não ficou satisfeita, e logo depois pegou uma bonequinha em sua bolsa e acariciando-a lembrou das palavras do Ali, que perguntou se ela sabia o que significava a família, e ela respondeu que sabia muito bem o que significava, guardando a bonequinha. Será que era uma irmã ou uma filha que ela perdeu? Sei que chamava-se Yasemin. E as palavras com um tom de ironia entre Ali e Doigu começaram assim que o moço chegou. Nossa, está quente aquela delegacia, hein? Yaman acordou e Fikret, se sentindo, disse que eles haviam escapado com sucesso. E Yaman perguntou se ele tinha ajudado ela. O Yaman também o questionava por quantos dias ele ficaria ali. Enquanto as imagens da Seher apareciam, rolava um bate-papo interessante entre Fikret e Yaman, que falava que não importava, que um dia ele sairia de lá e que iria atrás deles e que não iria desistir. Fikret queria saber se era tão difícil para Yaman entender que Seher não o queria mais. Yaman disse que encontrar não era muitas vezes tão simples, deixando Fikret curioso em saber, dizendo que a única verdade que ele sabia é que ela não queria ele. E Yaman respondeu que a verdade tinha mais de um ponto de vista e que na vida dele ele aprendeu que a verdade tinha dois lados. E Fikret continuou falando sobre a saga da Seher para sobreviver. Isso para repreender Yaman, dizendo que Seher não queria ele. E Yaman contou uma história enquanto desamarrava a corda e logo depois conseguiu imobilizar Fikret e tentou saber para onde eles tinham ido. E naquele momento o motorista que levava Seher mandou a localização deles para Fikret, mas Yaman foi quem leu. E rolou a dança da cadeira, pois é, Fikret passou a ficar no lugar do Yaman. E aí, amarradinho da Silva, Yaman correu para o carro para buscar sua afrontosa.
Yusuf acordou perguntando pelo tio e Seher falou que teve que se separar dele e sair. E depois de perguntar se o tio iria com eles, Seher disse que não. Porém o menino não gostou, ficando muito bravo, querendo que ela o levasse para o tio e sem querer ouvi-la, pedia para o motorista parar. E depois que pararam, Yusuf insistiu que queria o tio e Seher tentando explicar isso do lado de fora do carro. O menino não aceitava e ainda disse que ela não amava ele. Eita, Seher caiu correndo atrás da criança e o cupidinho, arrependido, abraçou a tia e logo depois voltaram para a estrada. Do Igu, na delegacia, continuava irônica e muito rude com a equipe. Seher estava fugindo com Yusuf no carro quando percebeu que a mãe estava logo atrás e ficou aflita e desesperada. Gente, como a mãe conseguiu alcançá-la? E aí, produção? Vocês têm a resposta? Nem era uma Ferrari, né? Seher pediu que o funcionário parasse o carro e foi enfrentar o Yaman. Muito nervosa, pedia que ele parasse de segui-los, porque quanto mais perto ele se aproximasse, mais eles fugiriam. Yaman disse que onde quer que ela fosse, não o faria desistir dela, que não importava o que acontecesse e que mesmo que ela fosse para o fim do mundo, ele continuaria. Ele continuaria seguindo ela. Que lindo! Depois de perguntar o que ele queria deles, Yaman respondeu que eles eram a família dele e que ele sabia que em algum momento as coisas seriam como eram antes. E Seher disse que ele havia destruído a família. E como um disco arranhado, voltou a dizer que ele era o assassino da irmã dela. E para acabar com a dignidade dele, ela disse que se ele continuasse o seguindo, ela contaria tudo para Yusuf, que ele era o assassino da mãe dele. Eita, que troco pesado em Seher! E ainda perguntou o que a mãe faria quando Yusuf o olhasse, sabendo que ele era o assassino da mãe dele. E a mãe em choque disse que ela não faria aquilo, que ela não poderia fazer aquilo. E Seher pediu que ele acreditasse que ela faria. E a mãe disse que ela amava Yusuf mais que tudo na vida e não suportaria vê-lo chorar. E não importava o quanto ela o odiava, mas que ela não aborreceria Yusuf. E Seher, sem dó, pediu que ele parasse de persegui-los e que os deixassem em paz, voltando para o carro e seguindo em frente. Yaya em choque, é claro. Na delegacia, do Igu reclamando do andamento de tudo, super irônica, mas Ali estava dançando conforme a música, quando a sultana apareceu com boreques e airã para todos. Após Ali dizer que estavam trabalhando, sultana não quis saber e ainda pediu que eles comessem antes de esfriar, e Ali deu uma pausa para que comessem enquanto do Igu disse que ali parecia tudo, menos uma delegacia. E a sultana perguntou se ela era a nova comissária durona que Ibrahim vivia falando. E sem graça, Ibo quase engasgou. E ele ainda foi lá oferecer para ela, mas a garota problema disse que não comia enquanto trabalhava. E sultana ainda insistiu para ela comer, que eles comiam, porém faziam um trabalho muito bem. Eita! E o carro do Yaman não aguentou e parou por problemas mecânicos, pois o carro não aguentou tanta viagem. E o motorista falou da chance deles escaparem para outro lugar, mas Seher declinou, dizendo que iriam para outro caminho. Yaman ligou da estrada para pedir suporte, provavelmente super zangado. Do Igu pediu para Firat procurar um dossiê que era um arquivo de traficantes de armas, porém o CD com as imagens da Seher estava ao lado, e Firat ficou meio perdido, levantando suspeita. E a comissária, ao perguntar sobre o CD, ouviu de Firat que era um caso antigo. Só que Firat foi deixar o CD justamente ali na gaveta. A bobeou, dançou, né? Ela desconfiou que tinha alguma coisa errada. Essa menina não é boba não, garota problema. E a jeripoca vai piar. Yaman, mais conhecido como MacGyver, conseguiu consertar o carro fazendo uma gambiarra, eu acho. E quando partiu disse que iria alcançá-los. O homem não desiste nunca. Firat, desesperado, foi procurar o CD, mas quando entrou na sala, a comissária perguntou se era aquilo que ele estava procurando com o CD na mão e pediu que ele entregasse a arma porque ele estava escondendo provas
e que ele seria interrogado, pois é. E quando estava saindo com Firat para interrogá-lo, Cará e Ibo chegaram e, chocados, não entenderam absolutamente nada. Ela queria saber do Firat o motivo dele ter escondido provas do Kirinli, se tinha sido por dinheiro ou estava escondendo alguém. Ela pressionando Firat enquanto mesmo não falava. Firat, a jeripoca está piando. Ali passou o pano, mas com a comissária, problema, não rola paranauê de familhinha não, hein? Xiii. Yaman pedia para Nedinho ajudá-lo na busca, mas logo em seguida viu o carro com sua familhinha logo à frente e pediu para Nedinho abortar a missão. Na delegacia, Ibo e Cará tentavam entender o que havia acontecido, super aflitos, quando Ali chegou e soube do ocorrido. No carro, Yaman pedia para Nedinho cuidar de tudo, afinal ele imaginava que ela estava fugindo, ou seja, aqueles paranauês de ter pessoas dele em todas as fronteiras da Turquia. Doigu continuava pressionando Firat quando Ali entrou na sala de interrogatório querendo saber o motivo daquilo tudo. Doigu falou que a equipe não era somente incompetente, que era pior. Ali pediu para Firat sair, mas ele se recusou e ela também disse que não deixaria. Firat disse que não sairia e queria responder todas as perguntas. E a mocinha deixou subentendido que aquele dia seria o último do Firat como policial. E Ali disse que se ela estava procurando o culpado era ele. Minha nossa! Yaman continuava seguindo Seher quando percebeu que ela estava indo para a mansão. E tão logo entrou, Seher ficou observando o lugar, até que Yaman chegou logo atrás e ambos saíram do carro. Seher disse para Yaman que não estava se rendendo, apenas desistindo de fugir. Ela disse que não tinha medo dele, que ele estava lá, mas que levaria a vida dela esperando o dia da morte dele. Meu Deus do céu, como ela mudou! Cadê aquele coraçãozinho bom? Ela tem os motivos, mas nossa, ela ficou tão má, gente. Eu acho que a Naz exagerou, hein? E que ela esperaria pacientemente pelo dia que ele seria destruído e queria lutar com ele naquele castelo, fazendo ele se arrepender em ter matado a irmã dela, e que aquele lugar seria o campo de batalha deles. Yaman, pegue seu arco e flecha, que Xena está pronta para o ataque. Vamos lá, gente. O bicho tá pegando, meu Deus do céu. Eu tô vendo o tombo da Seher quando eu descobri que Yaman não matou a irmã para proteger o Zia. Esse dia vai chegar e ela vai ficar muito mal. Ô Senhor! E terminou o episódio. E entramos na prévia do episódio 211, que continuará tenso, pois é. Seher falará coisas terríveis para Yaman e confesso que estou chocada com ela. As coisas que ela irá desejar para Yaman me deixaram arrasada. Ela está prometendo fortes emoções na mansão no sentido ruim da palavra. O tempo inteiro ela irá dizer palavras muito duras para ele, superando os inimigos que passaram pela vida do Yaman, justamente pela armadura que ele usava. Mas o cupido flechou e agora até consegue ouvir calado, mas quando Seher descobrir a verdade, rolará da escada, porque eles continuam naquela mansão. Doigu e Ali estão em guerra. Até quando? Não sei. Uma mulher misteriosa conversa com Doigu. Seher destruirá todas as memórias e estou com muita pena do Yaman. Vou falar a verdade. Não posso esconder de vocês. Eu estou arrasada. Como sempre, as sextas-feiras terminam mais tensas, mas teremos terapia em uma live que eu vou fazer no final de semana, gente. Amanhã eu vou fazer live, vou fazer. Pessoal, obrigada pela visita, deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço! Bye, bye. Liz Fabri, obrigada pela tradução, lindona. Tchau, tchau. Até amanhã. Mua!